que aí? Como é que é o texto lá que nós vamos falar? Vamos ver se o povo daqui da direita lembra. É Atos o quê? Hein? Timóteo não, ué. É Timóteo? É? Tem certeza? Tem Atos 29 aí não? Sua Bíblia não tem Atos 29 não? Vai procurar, irmão? Pelo amor de Deus, não vai procurar não, né? Hein? Não tem Atos 29 na Bíblia, viu? Tá certo, 1 Timóteo, capítulo 1, vamos lá, né? Começar um novo texto, um novo livro. Esse dia um pastor chegou e falou assim, abre aí Judas, capítulo 2, só viu os irmãos folheando a Bíblia, né? Judas, capítulo 2, os irmãos estão lá folheando, cadê Judas? Cadê Judas? Capítulo 2 e tal. Aí o pastor chegou assim, acharam, irmão? Aí uns gritaram, amém, achou. Judas tem 25 versículos, né? É um capítulo. Aí o pastor foi e falou assim, beleza, irmão, agora você abre outra parte, porque eu vou pregar sobre o cristão e a Bíblia. Amém? Nós temos que conhecer a Bíblia, irmão. Não temos? Sim ou não? Colocou NA, vou botar NA também aqui. Nós temos que conhecer a Bíblia. Tem um rapaz, eu esqueci o nome dele, um comediante. Ele é ateu, né? E ele faz um stand-up comedy, né? Faz um show de comédia em que ele, não vou falar que ele caçoa da fé cristã e tal, mas ele coloca as provas dele em prática lá para o público dele. Mas ele faz isso em tom de piada, né? Ele faz isso não de forma séria, ele faz para fazer piada. E tem uma parte do show dele, desse stand-up comedy, que ele chega e fala assim, eu estava conversando com um cara e ele falou comigo, eu perguntei para ele assim, ele falou assim, o que é Jesus para você? Ah, Jesus é tudo, e a Bíblia é tudo que eu creio, tudo que eu sei está lá. E esse livro fala tudo que eu preciso fazer na minha vida e o que me salvou e tal. E aí ele perguntou para esse cara assim, e você já leu esse livro? Aí o cara, não, nunca li não. Ué, mas como assim? É o livro que fala tudo que você tem que fazer da sua vida e tal. Você nunca leu? Não li não. Para mim não deu não, é muito grande. Aí assim, essa reflexão, e ele falou que tem alguns crentes que vai no show dele, que sai de lá, manda mensagem para ele e fala assim, graças a você eu estou conseguindo ler a Bíblia de novo. Porque ele confronta o crente, né? E muitas vezes nós estamos precisando ouvir as pedras clamarem, né? Para falar para a gente o que a gente deve fazer da nossa vida. Então é as pedras, literalmente as pedras clamando. Porque está faltando o ímpeto do povo de Deus. Muitos, né? Da gente não, porque nós somos crentes santos, sagrados aqui, estamos na presença do Senhor, com fome e sede da presença dele. Amém? É os outros, fala assim, é os outros. É os outros. Né? Mas aí ele fala que muitos crentes chegam para ele depois testemunhando que o povo sai do show dele querendo ler a Bíblia, com vontade de orar, com vontade de ler a Bíblia. Como assim? É porque percebe que está distante, né? Enfim, é isso. Vamos abrir então 1 Timóteo 1. Então, 1 Timóteo já começa, a gente vai segurar um pouquinho no prefácio e na saudação aí, que deve estar escrito na sua Bíblia também, prefácio e saudação, né? E nesse prefácio e saudação, vai se identificar quem foi que escreveu essa carta, né? E para quem escreveu, certo? Como a gente bem sabe, quando a gente começou o livro de Atos lá, vocês se lembram quem escreveu Atos? Vocês estão lembrados? Lucas, né? O médico amado, e ele escreveu para quem? Teófilo, sim? Teófilo, em que Lucas se direciona a ele como excelentíssimo Teófilo. E Lucas escreve o livro de Atos inteiro para relatar a Teófilo aquilo que ele já havia aquilo que ele já havia conhecido a partir da fé e para testemunhar as outras coisas para que Teófilo fosse fortalecido na fé. Então a gente começa a olhar para a Bíblia como sendo um livro vivo do ponto de vista de houve vida na escritura da Bíblia, no escrever da Bíblia, no escrever dos livros, dos textos sagrados, houve vida.
Não foi algo que Deus simplesmente chegou e soltou no colo do povo e falou, vai, se vira aí e aprende. Não, teve gente escrevendo, inspirados pelo Espírito Santo para escrever. E nesse caso aqui, 1 Timóteo, não foi Timóteo que escreveu, foi o apóstolo Paulo que escreveu para Timóteo. Então é uma carta do apóstolo Paulo para esse servo de Deus, da igreja do Senhor, esse líder da igreja do Senhor, chamado Timóteo. Então aqui a gente está vendo uma carta que o apóstolo Paulo direciona a Timóteo, mas que hoje serve para a gente. Porque hoje a gente aprende com as instruções que o apóstolo Paulo deu para o seu filho na fé, Timóteo. E é assim que Paulo inicia a carta falando, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança, a quem? A Timóteo, verdadeiro filho na fé. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Não acabou, viu, irmão? Parece que acaba aqui, né? Parece que está encerrando o culto. Não está encerrando, viu? Então a gente tem o início aqui, uma identificação do apóstolo Paulo, né? E nisso me mostra que isso realmente se trata de uma carta de instrução. E essa carta ela tem esse caráter formal, ela é formal, porque são instruções formais a Timóteo. E ela também tem um caráter muito pessoal, porque Paulo nutria um amor muito grande por esse menino, por esse Timóteo. E ele deseja que a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, Cristo Jesus, nosso Senhor, estejam com você. Ele deixa também claro aqui qual é a nossa fé. Em que nós cremos? Quem nós cremos? Cremos em Jesus. E ele é o quê? Cristo Jesus é a nossa esperança, no versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Então Paulo coloca aqui que Jesus é a nossa esperança. Nesse ponto, isso aqui é logo após Paulo ter sido solto em Roma, por volta do ano 60 depois de Cristo, 61 por ali, e ele provavelmente, segundo os estudiosos, ele escreveu essa carta para Timóteo, se eu não me engano, na Macedônia, e ele escreve essa carta para Timóteo de lá. Aqui ele estava cumprindo o final do ministério dele, em que ele fez viagens ali pela Espanha e por Creta. Então ele está finalizando ali o ministério dele, porque ele foi preso em Roma, aquela primeira vez que ele ficou 2 anos lá no final de Atos. Ele fica 2 anos preso com prisão domiciliar, né? Vigiado por um soldado numa casa que era dele, que ele mesmo alugou. E ele é solto, e depois que ele é solto, ele vai ser morto ali por volta do ano 65, na perseguição de Nero aos judeus lá em Roma, quando Nero ateia fogo em 14 bairros, e aí só não ateia fogo em 3 bairros. E esses 3 bairros eram bairros judaicos, né? A gente já falou disso aqui. E aí começa a perseguição sobre os judeus. Então Paulo, isso aqui é um pouquinho antes da morte do apóstolo Paulo, tanto que 2 Timóteo vai ser a última carta, o último registro que se vai ter do apóstolo Paulo em vida, né? Escrito, que é a última carta que Paulo escreve para o seu filho amado Timóteo. Mas o contexto dessa carta, né, e Paulo vai começar falando sobre isso, era o cuidado com o ensino verdadeiro da palavra de Deus. E isso, de verdade, meu irmão, deve ser uma das maiores preocupações da igreja. Porque, segundo o próprio Jesus, muitos vão surgir, muitas pessoas vão odiar a verdade nos últimos tempos, muitos vão buscar verdades alternativas para si, e vão aparecer muitos falsos mestres, falsos profetas, vai aparecer muita gente falando asneira. Isso não é uma preocupação só deste século. Isso já existia no passado. A gente pensa que as atrocidades que você vê por aí, falando da Bíblia, gente distorcendo a Bíblia totalmente, isso não é de hoje. Isso já existe há séculos. Séculos. E sim, deve ser uma luta constante da igreja por preservar a verdade. Nós temos que ter zelo pela verdade, zelo pela palavra, zelo pelo ensino correto da Escritura. Eu gosto demais do vaso, cadê ele? Ele está lá fora sentado. Nosso diácono Gilson, ele fica suntando a mensagem lá.
E ele falou: pastor, quando eu chego em casa, eu leio tudo de novo. E eu vou gravando o que o senhor escreveu e vou anotando. Se tiver uma coisa lá que eu pergunto, eu questiono, pastor. Eu falei: é isso mesmo, tem que questionar mesmo, Vaz. Por quê? Você só vai questionar aquilo que você tem realmente interesse. Certo? A dúvida, ela surge do interesse. Então, se você sair daqui hoje e não me perguntar nada, meu irmão, eu não vou ver como um bom sinal. Porque das duas, uma, ou você não entendeu nada, ou você não tem dúvida. E eu tenho certeza que não ter dúvida é muito difícil. Principalmente se tratando da Bíblia. A gente tem muita dúvida. Então, nutra dúvidas, nutra questionamentos na sua cabeça para você entender melhor a mensagem e a palavra de Deus. Então eu gosto do Vaz demais, porque ele questiona, ele pergunta: o que é isso aqui, pastor? E aí você tem que responder, né? O crente tem que responder, principalmente os pastores. Então, nós temos uma responsabilidade diante da igreja de ensinar correto, de ensinar a palavra de Deus. E aqui o apóstolo Paulo vai focar nisso, vai falar sobre os falsos mestres que estavam surgindo na igreja de Éfeso, e o apóstolo Paulo estava preocupado, então ele chama Timóteo para poder reprimir isso, né? E nós vamos no versículo 3. Quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Essas coisas mais promovem discussões do que serviço de Deus na fé. O objetivo desta admoestação é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas e se perderam em discussões inúteis, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. E aqui, em uma outra versão, vai falar que, tipo assim, a galera da época que estava perdida nesses ensinos alheios aos ensinos bíblicos, eles tinham na cabeça deles que pelo falar com convicção, aquilo se tornava uma verdade. E a gente vê isso hoje em dia. Não é só porque alguém está falando algo com convicção que quer dizer que é verdade, viu, irmão? Viu? Não é só porque a pessoa fala com convicção é verdade. A verdade é a Bíblia. Ela é o nosso parâmetro. Porque tem muita gente falando com convicção aí que nós temos que atualizar a Bíblia. Tem muita gente falando com convicção aí que o homossexualismo na Bíblia é descrito como estupro. Isso não existe. Porque o que a Bíblia fala e ela quer dizer exatamente o que ela está falando. Não tem meia interpretação. Não tem metade do caminho. O que a Bíblia fala, ela vai falar, e a gente vai falar, e a gente vai pregar. A gente não vai incentivar você a ter preconceito e discriminação com as pessoas. Porque nós não devemos fazer isso. Mas sim, devemos estabelecer o padrão normativo da igreja. O padrão normativo da igreja é esse, é seguir a Bíblia. Então a igreja não tem que se adequar aos padrões do mundo. Se o mundo quiser fazer parte da igreja, ele tem que se adequar aos padrões da igreja. Amém? A pessoa não pode chegar aqui achando que ela vai fazer de qualquer jeito. Não vai. Não vai. Ah, então eu não vou para a igreja. Então não vai, irmão. Não vai. Não vem. Mas se vier, vai ouvir. E se ouvir, tem que consertar. E se não consertar, é melhor sair. Beleza? Porque nós seguimos o padrão bíblico e vamos falar sobre isso até que Jesus venha. Amém? Então, essas pessoas, elas se desviaram da fé, e aqui vai traçar o padrão do conhecimento, e aqui eu vou mudar para NVT rapidão, no versículo 5, mudei, meu bem, por favor, NVT, nova versão transformadora, isso. O alvo da admoestação, ou da instrução do apóstolo Paulo, era esse. É o amor que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. O alvo do aconselhamento de Paulo e da repreensão de Paulo àquela igreja não era com o objetivo de reprimi-los ou de jogá-los para baixo ou de condená-los. Não. O alvo dessa instrução é isso aqui. Isso aqui estava no coração do apóstolo Paulo. É o amor que procede, que vem de um coração puro, de uma consciência limpa e de uma fé sincera. Resumindo, o coração do apóstolo Paulo era puro, a consciência dele estava limpa e a fé dele era sincera. Portanto, meu irmão, sempre que você receber uma instrução de um líder, saiba que essa instrução, ela não é para te condenar,
ela é para te conduzir num caminho melhor. Porque o líder, ele tem esse papel na vida do liderando. Então, se os líderes que estão aqui nessa casa hoje, os pastores, vierem te aconselhar acerca de alguma coisa, dê ouvidos, porque o alvo de toda a instrução que nós fazemos aqui é o amor que vem de um coração puro do pregador e de quem está aqui em cima, e de uma consciência limpa e de uma fé sincera, porque estamos imitando a Cristo, assim como Paulo também imitou. Portanto, a instrução de Paulo é muito simples: se atenha à palavra, se atenha à verdade. E aí eu vou seguindo nessa versão porque ela está um pouco mais fácil de entender. Versículo 7. Essas pessoas querem ser conhecidas como mestres da lei por falar algo muito difícil, mas não sabem o que estão falando, embora o façam com tanta confiança. Ou seja, as pessoas estavam falando convictas, mas elas não sabiam o que estavam falando. Isso era um fato muito comum na época, muito por conta da influência grega na sociedade e na cultura. Então, os filósofos gregos que ficavam muito em Atenas, ali onde Paulo vai descrever, se eu não me engano, em Atos 20, que Paulo chega para pregar no Areópago em Atenas, aquele Areópago, aquele local, era um local onde as pessoas ficavam refletindo o tempo todo sobre a vida e chegando a conclusões assim do nada. E essas conclusões do nada, que essas pessoas ficavam pensando e falando, às vezes traziam uma convicção para ela que não era a verdade, e sim fruto da própria mente humana. Então, nem tudo, meu irmão, que você achar que é certo, vai ser certo. Você tem que ver se é certo aos olhos da Bíblia. Não é só porque você fala, eu acho que é certo. Não. Vai para a Bíblia. Analise na Bíblia se o que você está fazendo é certo. Se a Bíblia te der carta branca, então fique tranquilo. Se a Bíblia não está te condenando. Mas se a Bíblia condenar, então não é porque você tem convicção que algo não é errado, que aquilo é certo. Você só vai ter certeza de que algo é errado se você comparar na Bíblia. Amém? Então, ou seja, qual o ensino de Paulo? O que Paulo está querendo falar? O que a gente tem que receber hoje aqui? Volte para a Bíblia. Olhe para a Bíblia. Seja fiel à Bíblia. Porque vai ter muita gente aí na internet que vai falar coisa para você absurda. E se você não tiver o crivo de ir na palavra de Deus e ver se aquilo é verdade mesmo, você vai cair na astuta cilada do inimigo, que é te trazer informação errada. Então nós temos que aprender aos olhos da palavra de Deus. A Bíblia está disponível para mim e para você. Está no seu celular, está na sua mão. Nós temos que ir para a Bíblia, irmão. Se você tem dúvida, se algo soa muito absurdo, vai para a Bíblia. Vai para a Bíblia. Vê se aquilo realmente é aquilo. Vê se quer dizer exatamente aquilo. Porque senão você corre o risco de ser ensinado errado. E o ensino errado te leva a uma fé errada. Então, a gente precisa estar enraizado em Jesus. E Jesus é a palavra. Então, se eu estou alicerçado na Bíblia, eu estou alicerçado em Cristo. E aí, podem vir rios, correr chuva, pode chover, pode vir a tempestade que for. Se nós estamos alicerçados em Cristo, nós não cairemos. Amém? Então, nós temos que voltar para a Bíblia. E esse é o conselho do apóstolo Paulo. Volte para a Bíblia. Leia a Bíblia, irmão. Leia a Bíblia. É muito fácil você desmascarar alguém que está mentindo. É muito fácil. Você desmascarar um falso mestre. É muito fácil. É você abrir a sua Bíblia e ler o que está escrito e interpretar aquilo. Se houver dúvidas, pergunte aos seus pastores. Pastor, tem dúvida nisso? Como que eu posso... Como é que é isso aqui? O que eu devo fazer? Seu pastor vai te instruir com muito amor, com muito zelo, com muito cuidado. Porque dessa forma, sendo instruído corretamente, você vai poder rebater quem quiser colocar informação errada na sua cabeça. Amém? Então, versículo 8, o apóstolo Paulo vai falar que algo que já era de conhecimento deles, né? Porque ele vai usar a palavra ali, sabemos, né? Sabemos é o quê? A gente já sabe. O que eles já sabiam? Que a lei ela é boa. Olha, nossa, a lei é... Como assim, Rickson? A lei é boa? Como que a lei é boa? A lei ela foi feita para quem faz as coisas erradas, né? Se você não faz, então ela é boa para você, porque ela não te condena, certo? Os mandamentos foram feitos para quem? Para quem transgride
para o transgressor, para o pecador. Então, a lei é boa? Sim. Quando o quê? Quando usada corretamente. As instruções do Senhor são boas, são leves. O que é pesado? O pecado. O pecado é pesado. A lei não. A lei, ela é boa, quando usada corretamente. Pois a lei não foi criada para os que fazem o que é certo, mas para os transgressores e rebeldes, para os irreverentes e pecadores, para os ímpios e profanos. Ela é para quem? É para quem mata pai ou mãe ou cometem outros homicídios, para os que vivem na imoralidade sexual, para os que praticam a homossexualidade, também para os sequestradores, os mentirosos, os que juram falsamente ou que fazem qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, que vem das boas novas gloriosas confiadas a mim por nosso Deus bendito. Então, para quem quer a lei? Para quem faz isso aqui. Vamos mudar a versão? Vamos olhar a outra versão? NAA. Solta lá NAA. NAA, para quem quer? Não, volta lá no 9. Não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam a práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso e para tudo que se opõe a sã doutrina, segundo o evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos à versão mais tradicional? ARC, bota aí RC, amor. Revista corrigida. 11, né? 9. A lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bem-aventurado que me foi confiado. Então a gente está percebendo um padrão. Volta na NVT, por favor. A gente está percebendo um padrão. A lei, ela vai condenar se você fizer algo errado. Então Paulo está ensinando aqui o quê? Vai para a verdade e obedeça. Vai para a Bíblia e obedeça a Bíblia. A Bíblia é ruim, a Bíblia é antiquada, a Bíblia tem que ser atualizada, é claro. Você está querendo atualizar a Bíblia porque a sua vida está errada. Porque se ela estivesse certa, você ia estar dando glória a Deus pela Bíblia. Você ia estar feliz, nossa, que lindo. Porque é assim que as pessoas que veem a Bíblia com os bons olhos da fé e as pessoas que estão andando corretamente com Deus veem a Bíblia. É assim que a gente vê. Então se você chega na Bíblia e fala, mas isso aí era para o passado, meu irmão, você então precisa ressignificar a sua vida e não a Bíblia. Porque a Bíblia é um livro selado, está fechado, está decidido, é isso aqui, e nós temos que adequar a nossa vida aqui. Então não tem problema de apresentar isso para vocês, porque vocês sempre vão escutar aqui que quem mata pai ou mãe, comete homicídio, vive na imoralidade sexual, pratica homossexualidade, sequestrador, mentiroso, jura falsamente, ou qualquer outra coisa que contradiga o ensino verdadeiro, vocês vão ouvir que isso é errado. E se você não quiser ficar no nosso meio, não tem problema. Mas vai continuar sendo errado. E a gente vai continuar falando que é errado. E se você quiser fazer parte da igreja verdadeira do Senhor, você tem que deixar de fazer essas coisas. Por quê? Porque está escrito. Porque está escrito. Isso não é discriminação com ninguém. Isso é o padrão normativo da igreja. E o padrão normativo da igreja será seguido pelos líderes. Sempre. Sempre. Não precisamos de aceitação do mundo para manter essas portas abertas. A nossa única aceitação tem que ser do Senhor. Se o Senhor Jesus se alegrar com o que falamos e pregamos e cantamos, nós estaremos satisfeitos. Mesmo que isso signifique menos pessoas em culto. Mas que a mensagem seja sim menos popular. Porque a mensagem do Senhor, o Evangelho da verdade, ele nem sempre é popular. Às vezes ele vai bater em você, ele vai te machucar. Mas está tudo certo. Se ele te machucar, ele também tem um bálsamo para te curar. Amém? Porque a mesma palavra, a mesma Bíblia que fala que é errado fazer essas coisas aqui, é a mesma Bíblia também que fala que Jesus morreu por você, morreu pelos seus pecados, morreu para te dar a vida. É o mesmo Jesus que te faz promessa.
É o mesmo. O mesmo Jesus que te fala o que você não deve fazer, também é o Jesus que te fala o que ele fez por você. Amém? E é isso que Paulo vai se lembrar a partir do verso 12. Ele vai se lembrar da misericórdia de Deus. E essa é a exata misericórdia que nos dá condição de aproximar do Senhor, porque a gente bem sabe, ao ler a palavra, que todos nós pecamos e todos estávamos destituídos da glória de Deus. E não somente isso, lá em Efésios a palavra vai falar que Cristo nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. Então a gente se lembra do amor e da misericórdia do Senhor todos os dias da nossa vida. E é justamente esse memorial que está na cabeça de Paulo, que está na mente de Paulo, que faz ele glorificar a Deus e agradecer. Olha o que ele vai falar: agradeço àquele que me deu forças, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo. Embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento, contudo recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. O que Paulo está falando aqui? Não tem um coração tão duro que Cristo não possa entrar e transformar. Não tem um buraco tão fundo que Jesus não vai lá e te pega pela mão. Não tem um lamaçal do pecado que esteja tão agarrado e preso em você que Jesus não vai lá e te tira dele. Não tem um local cheio de espinhos que não dá para se mover, não dá para sair, senão você se machuca, que Cristo não vai lá, corta aqueles espinhos todos e te traz de volta. Não tem um vale tão fundo que Cristo não vá, não tem uma montanha tão alta que Ele não vai lá para te buscar. Não tem. Não tem dificuldade com Jesus. Não tem dificuldade. Jesus não tem dificuldade. Às vezes a gente coloca dificuldade nas coisas, né? E é por isso que a gente tende a comparar a nossa justiça, o nosso amor, a nossa fé a Jesus. Mas a cabeça de Jesus é diferente, meu irmão. Não é igual a sua, não. Limitada. Nosso amor é condicional, o de Jesus é incondicional. Jesus, a Bíblia vai falar que ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. A fidelidade de Deus não está ligada à minha fidelidade. A gente é fiel para com Ele porque a gente é constrangido por esse amor. E só os que são realmente constrangidos adequam sua vida ao ensino bíblico. Porque você foi tão constrangido sobre aquela verdade que agora você quer dedicar toda a sua vida para viver ela. Porque você entende o lugar que você saiu. Você entende o abismo que você estava. Então, o apóstolo Paulo está olhando aqui para trás. Nossa, olhar para trás, é ruim olhar para trás? Não, meu irmão, às vezes é bom. Porque olhando para trás, você vê de onde você saiu e onde você está. Você vê o que você era e o que você agora é. Você vê o que você sentia no passado e vê o que você sente hoje. Você vê o abismo que estava e agora você vê o caminho limpo que você está. Graças a quem? Ao Senhor Jesus. Versículo 12, agradeço àquele que me deu forças. Paulo está falando aqui de um Deus que deu força para ele, estando ele ainda pecando e sendo ignorante. O apóstolo Paulo, meu irmão, não levantou a mão antes e falou assim: ô Jesus, se o Senhor for real, vem cá. O apóstolo Paulo não fez isso não. Como que foi a conversão do apóstolo Paulo? No caminho de Damasco, indo perseguir cristão, indo matar cristão, Jesus simplesmente apareceu para ele e falou: Paulo, por que você me persegue? Aí Paulo já caiu no chão lá, cego, e falando: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem você persegue. Agora, pois, vai lá na casa de Ananias, continua seu caminho, só que você não vai fazer o que você está planejando lá, não. Você vai fazer outra coisa. Você vai em Ananias para ele te curar, e você vai pregar minha palavra, e você vai ser meu apóstolo. Sim, Senhor, é agora mesmo. Como? Que merecimento Paulo teve, meu irmão? Não teve. Se dependesse do merecimento de Paulo, Jesus não tinha salvado ele. Então Jesus, ele se apresenta e ele constrange o nosso coração. E é por isso que, se hoje você tem contato e acesso à presença de Deus, não endureçais o seu coração, não tape os seus ouvidos, escute a mensagem, abra seu coração, receba a palavra de Deus e receba a instrução. Por quê?
Porque Cristo Jesus, Ele é tudo para nós. A gente tende a condicionar, e aí muitas pessoas que pecam, por exemplo, a pessoa erra, né? A pessoa errou, cometeu algum problema ali, fez um pecado, cometeu um pecado, deslizou. Qual que é a tendência natural de quando alguém erra conosco? Imediatamente, a não ser que você seja uma pessoa extremamente, assim, sensacional. Se você fizer isso, eu vou dar o Tocantins todo para você, não vou dar só palmas, não. É o Tocantins todo. Uma pessoa que erra com você, a primeira reação sua é ficar rindo para as paredes e perdoando ela? Sim, é. Se você for, eu vou lá comprar o estado do Tocantins para você, vou te dar, irmão. Porque a primeira vez que a pessoa erra com você, a primeira reação é ficar bravo. É xingar, é reclamar, é resmungar, é brigar, é discutir, porque você errou, você não podia ter feito isso, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Esse é o nosso padrão. Aí quando a pessoa que pensa assim, uma pessoa normal, chega diante do sacrifício de Jesus, e aí está lá vivendo a vida e tropeça e desliza, a primeira reação dela é o quê? Se afastar, porque Jesus está bravo comigo. Jesus agora não me ama mais, Jesus agora não quer saber mais de mim. Por quê? Nós estamos condicionando a nossa fé, a fé que nós temos em Jesus, a fé que nós temos nos outros, uns nos outros. Então, se alguém errou comigo, o que eu tenho que fazer? Olho por olho, dente por dente. Esse é o padrão de justiça do ser humano. Mas o apóstolo Paulo está mostrando algo diferente para nós. Jesus me deu força. Ele me considerou digno de confiança para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, o que ele recebeu? Misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. Então, nós não estamos olhando para um Deus, nós não estamos vendo um Deus que está condicionando aqui o seu erro ao amor que Ele tem por você. Jesus nos ama, meu irmão. E aí, por isso, as pessoas geralmente falam assim, então já que Jesus me ama e me perdoa, eu vou continuar errando por aí. Jesus continua te amando, mas vai chegar um momento que Ele vai vir como um juiz. E aí, como é que você vai estar nesse dia? Mas eu nem sei que dia vai ser, é por isso mesmo. Você sabe se vai ser hoje? E se Jesus voltar daqui 10 minutos, meu irmão, você está pronto? Está pronto aí? Sua vida está alinhada? Está na obediência? Está no arrependimento? Jesus continua amando? Continua. Mas o verdadeiro crente é aquele que é constrangido pelo amor de Deus, e esse constrangimento leva ao arrependimento e à obediência. E exatamente o que Paulo fez. Paulo era blasfemo, perseguidor e violento. Jesus aparece para ele e já designa a missão para ele. Você vai me servir. Paulo, naquele estado, Jesus falou, você vai me servir. Paulo, constrangido pelo amor e pela misericórdia do Senhor, começa a seguir o Senhor Jesus. Resumindo, se fosse olhar pela justiça humana, meu irmão, a gente ia falar assim, esse Paulo aí, eu não escuto pregação dele não, porque ele matou uns caras ali, ele perseguiu o outro lá, e era o que alguns estavam fazendo. As pessoas chegavam na igreja e falavam, Paulo, tem certeza? Será que isso não é emboscada para matar a gente? Porque esse cara estava perseguindo a gente semana passada. Como é que ele pode estar agora aqui pregando a palavra? Como que ele pode? Em Cristo nós podemos, né? Você estava na boate semana passada, você estava num bar, embriagando sua cabeça, bebendo todas, fumando no pecado, na prostituição, você estava lá semana passada e hoje você está aqui. Jesus não vai te condenar, meu irmão, Ele veio para te salvar. Mas não pratique mais essas coisas. Não pratique mais. Por quê? À medida que o amor de Deus se manifesta a nós, nós somos cada vez mais constrangidos a sermos obedientes. E, meu irmão, com Jesus é duas coisas. Quando Ele perdoa o seu pecado, ou você se afasta e continua pecando, ou você se aproxima mais e mais e mais. Eu quero fazer parte das pessoas que se aproximam mais e mais. Porque a Bíblia está relatando aqui, o próprio apóstolo Paulo está relatando e agradecendo numa carta que ele vai escrever para o seu filho na fé, a intenção da carta era advertir ele sobre os falsos mestres. Mas em um ponto aqui, ele retira
o que ele estava falando, ele abre um parêntese no que ele estava dizendo aqui, e ele vai falar o quê? Eu agradeço ao Deus que me deu forças. Olha, Paulo está abrindo um parêntese. A gente estava falando sobre fidelidade à palavra. E Paulo, ele é tão constrangido por esse amor e por esse perdão, que ele abre um parêntese no meio do seu texto para falar e para agradecer e para fazer aqui uma adoração, uma oração a Deus. Agradeço àquele que me deu forças. Quem foi? Cristo, nosso Senhor, que me considerou digno de confiança e me designou para servi-lo, embora eu fosse blasfemo, perseguidor e violento. Contudo, recebi misericórdia, porque agia por ignorância e incredulidade. O Senhor fez sua graça transbordar e me encheu da fé e do amor que vem de Cristo Jesus. Versículo 15, esta afirmação é digna de confiança e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, e eu sou o pior de todos. Mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse quanto é paciente. Desse modo, sirvo de exemplo a todos que vierem a crer nele para a vida eterna. Honra e glória para Deus todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível e imortal. Ele é o único Deus. Amém. Então, o que acontece na história de Paulo, na vida de Paulo, era para mostrar para a igreja e mostra para nós hoje o quanto Deus é paciente, o quanto Deus é longânimo, o quanto Deus é bondoso. Deus, segundo o parâmetro nosso, o que ele tinha que fazer com Paulo? Segundo a nossa justiça? Mata esse cara aí, Deus. O cara está perseguindo a igreja. O cara está matando o crente. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é ter uma pessoa aí fora, pronto para matar qualquer um de nós aqui dentro? Você sabe o que é isso? Você não sabe o que é isso. Você não sabe o que é viver com medo de alguém matar você dentro da sua igreja, porque você está cultuando ao seu Deus. Você não sabe o que é isso. Mas é exatamente o que estava acontecendo. Paulo era esse assassino. Agora você imagina a gente estar aqui dentro com medo de alguém que está lá fora, como que a gente ia ficar feliz aqui dentro, louvando a Deus? Como que a gente ia ficar feliz aqui, ó, tocando alegre, fechando nossos olhos? Como que a gente ia estar fazendo culto com porta aberta? Como que a gente ia estar fazendo um culto público? Como que a gente não ia estar num lugar fechado ali, ó, todo mundo em silêncio, tocando devagarinho, compartilhando a mensagem, aprendendo? Paulo era esse assassino. Então, a gente estando num contexto como esse, a nossa primeira reação seria, olha, se a gente vê esse cara na rua, a gente passa com um carro em cima dele. A gente joga ele no mato. A gente dá um jeito de se livrar dele para a gente ter liberdade, para curtir nossa fé, para viver nossa fé. Esse era o pensamento nosso, era. Eu não ia pensar nisso. Como não, meu irmão? Pela sobrevivência da sua vida. Você está louco? Você está louco? A gente não ia aceitar isso passivamente. Porque nós somos falhos. E nosso parâmetro é falho. Mas aí esse mesmo cara que estava lá fora, buscando o crente para poder matar, é agora o cara que está dentro. E não só dentro, ele está num livro que você está segurando aí. E ele está servindo de inspiração para milhares de pessoas. Segundo o parâmetro humano, Paulo deveria ser morto. Segundo o parâmetro humano, Deus tinha que dizimar Paulo da face da terra. Mas segundo o parâmetro de Deus e do Senhor Jesus, ele não fez isso. Ele perdoou. Ele foi longânimo. Ele foi paciente. Ele foi bondoso. Isso serve para quem está andando mais ou menos na fé, meu irmão. Serve para você que está sendo inconstante. Serve para você que ora de vez em quando, que vem na igreja de vez em quando, às vezes vem na igreja, às vezes não vem. Aí fica desanimado, aí vive uma vida toda profana, cheia de pecado, aí volta para a igreja, fica lá feliz, estou na igreja, Deus me perdoou, beleza. Aí você sai para aquela porta, é a mesma tranqueira de sempre, o mesmo problema, mesma situação. Aí volta para a igreja e fica com a paz interior, fica feliz, aí volta para o mundo e vai de novo, e vai. Isso serve para você. Porque o nosso Deus, Ele é longânimo, compassivo e bondoso. Mas eu espero no fundo do meu coração que você tenha uma experiência profunda com a graça e com a salvação do Senhor Jesus. Eu espero, porque no dia que você tiver, você nunca mais é a mesma pessoa. Certeza. Você pode ter sentido o poder de Deus, meu irmão. Você pode já ter sentido a unção do Senhor.
Mas o dia que você provar da graça e da misericórdia, você nunca mais é o mesmo. No dia que você chegar à sua concepção que você é salvo, nunca mais você quer fazer as coisas erradas que você faz. Nunca mais você quer buscar o que você busca. Talvez você esteja precisando dessa experiência. Talvez você esteja precisando provar o quanto Deus é bondoso com você. Talvez você esteja precisando relembrar o tanto que Deus foi misericordioso na sua vida, o tanto que Deus já te livrou, o tanto de livramento que Deus já fez com você. E como que a gente faz isso? Olhando para trás. Foi isso que Paulo fez. Olhou para trás. Eu era isso, eu era isso, eu era aquilo, mas Deus é bondoso. Isso fez, Deus me salvou, o pior dos pecadores, para que, a partir do meu testemunho, outras pessoas pudessem ver o quanto Deus é paciente, o tanto que Deus é bondoso. E no apóstolo Paulo foi isso, ele teve uma experiência com a salvação e com a graça do Senhor Jesus e nunca mais foi o mesmo. E eu espero que você tenha também. Do fundo do meu coração eu espero que você tenha. Porque no dia que você tiver, meu irmão, muitos dos seus problemas vão se resolver. Muitos. Então, no final ele faz ainda no versículo 17, que a gente chama de doxologia, né? Que é honra e glória a Deus para todo sempre. Ele é o Rei eterno, invisível, imortal. Ele é o único Deus. Amém. Isso no meio de uma carta. Já pensou? Você está escrevendo a carta? Oh, excelentíssimo Bruno, escrevendo uma carta para você, Vaz. Ó, Vaz, faz isso, Vaz, não sei o quê. E Deus me salvou, Vaz. Eu sou muito feliz porque Deus me salvou. Porque se não fosse por Ele, eu jamais teria encontrado a paz, eu jamais teria encontrado a salvação. Ele é o único caminho que leva a Deus. Honra e glória para Ele, para todos sempre. Amém, amém, amém. É isso que está acontecendo, gente. É uma pessoa escrevendo uma carta para outra e fazendo aqui uma oração no meio dessa carta. No meio da informação que ele estava dando, ele faz essa oração. Tamanha foi a experiência que o apóstolo Paulo teve com o Senhor Jesus. E essa é a experiência que nós precisamos ter. Porque quando tivermos de verdade, a gente vai mudar muita coisa em nós. Muito desejo seu vai sair. Vai sair por quê? Porque não tem como, irmão, você ter uma experiência com Jesus e ser a mesma pessoa. Não tem. Você talvez já experimentou uma cura exterior no seu corpo, ou interior, mas no dia que você experimentar da salvação e da graça e do amor e do perdão do Senhor Jesus, eu tenho certeza que nada vai se comparar a isso, porque é isso que vai te levar para a eternidade com Ele. Amém? E é isso que nós vamos fazer lá, 24 horas, o tempo inteiro, é louvar Ele, engrandecer a Ele, é viver com Ele, é reinar com Ele. Por isso que a gente precisa ter zelo por essa experiência. Clame ao Senhor por isso, Ele vai te conceder. Versículo 18, Timóteo, meu filho, essas são minhas instruções para você, com base nas palavras proféticas, ditas tempos atrás ao seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Apegue-se à fé e mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé que tinha naufragou. Himeneu e Alexandre são dois exemplos. Eu os entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Paulo vai citar esses dois homens, Himeneu e Alexandre, que são aqui crentes da época, né? Pessoas que estavam próximas a ele. No final de 2 Timóteo, se eu não me engano, ele cita, a gente vai olhar, mas se eu não me engano, eles citam, Paulo cita novamente Himeneu e Alexandre, como sendo pessoas que abandonaram ele. Então, Himeneu e Alexandre tiveram um papel muito importante aqui na vida do apóstolo Paulo e, por rejeitarem a consciência limpa, naufragaram na fé. E essa instrução é para a nossa vida. As instruções é o que? No versículo 19, é o grande foco da mensagem, né? Apegue-se à fé, mantenha a consciência limpa, pois alguns rejeitaram deliberadamente a consciência e, como resultado, a fé deles naufragou. Como manter uma fé inabalável? Apegue-se à fé no Senhor Jesus verdadeiramente e mantenha a sua consciência limpa. Como que a gente mantém essa consciência limpa, gente? Vocês têm ideia? Tem? Simples, né? É só olhar o contexto. Vamos olhar o contexto? Paulo falou que a lei é para quem? Para quem faz coisa errada. Então, para manter a consciência limpa, para não receber o jugo da lei sobre nossas costas, o que a gente tem que fazer? Coisa certa.
é não matar, é não mentir, é não roubar, é não prostituir, não praticar homossexualidade. Bora ver mais? Não ser sequestrador, não ser mentiroso, não contradizer o ensino verdadeiro da palavra de Deus, ou seja, manter fiel ao que a Bíblia fala. Dessa forma, a sua consciência ficará limpa. O conselho no final do capítulo do apóstolo Paulo aqui para o seu filho na fé é isso: apegue-se à fé e fique com a consciência limpa. Resumindo, obedeça a palavra de Deus. É o que, no resumo de tudo, está querendo dizer. Obedeça a palavra de Deus, se apegue à fé, se apegue ao quem te salvou. Muito por isso eu acredito que Paulo faz essa oração no meio da carta, no meio desse primeiro capítulo. Ele faz essa oração nessa introdução justamente para lembrar Timóteo. Quem te salvou, Timóteo? Foi Jesus. Jesus é paciente, Jesus é bondoso, Jesus me encheu de amor que vem de Cristo Jesus, Deus me encheu de amor que vem de Cristo. Paulo está relembrando Timóteo essas coisas. E nós também precisamos nos relembrar. Você também precisa se relembrar da salvação que está disponível para você e que Cristo Jesus te salvou. Você precisa se lembrar disso. Porque no momento que você se lembra do grande amor de Deus para com você, naturalmente você vai procurar manter sua consciência limpa. Então o que você está fazendo de errado vai acender um alerta. Eu estava fazendo aquilo errado, eu tenho que mudar. Mas não pense que o seu erro é para você afastar da igreja, irmão. Não. Nós não estamos aqui para apontar dedos para você. Mas nós queremos que você haja da forma correta. Então nós vamos te cobrar isso. Nós vamos te cobrar obediência à Bíblia. Nós iremos te cobrar obediência à sã doutrina. Nós iremos te cobrar. Então, para subir nesse altar é qualquer pessoa? Não é. Para chegar aqui, tocar e cantar é qualquer um? Não é qualquer um. Para chegar aqui e pregar é qualquer um? Não é qualquer um. Tem que estar andando com a vida correta. Sua vida tem que estar certa. Para ajudar na igreja é qualquer um? Não é qualquer um. Nós temos um crivo bem fiel aqui. E quem está andando errado, Jesus move. É natural. Ele tem zelo pela igreja. Aquilo que faz a oculta, Cristo traz à luz. Portanto, anda direito. Que o que você não me conta, Deus revela. Pegou? Anda direito. Então não vou mais na igreja porque Deus vai revelar para o pastor o que eu estou fazendo. É só você parar de fazer, irmão. Engraçado, né? É muito mais fácil afastar da igreja do que você consertar a sua vida. Como assim? Conserta a tua vida. Age corretamente, meu irmão, vai dar tudo certo para você, mas tem que agir certo, tem que agir correto, tem que ser direito. Não adianta enganar os outros, não adianta enganar sua esposa, não adianta enganar seu esposo. Deus está te olhando sem filtro nenhum. Ele te vê, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você pensa. Você acha que você me engana, você pode até me enganar, mas a Deus você não engana. Portanto, conserta a sua vida. Age corretamente, age com a sua mente, com a sua consciência limpa. Apegue-se à fé de verdade, a que te salvou. Apegue-se a essa fé. E de forma muito natural, sua vida vai mudar. Amém? Vocês estão felizes ainda? Gostaram da minha rogerada? Eu já usei esse verbo aqui, né? Eu sou muito tranquilo, mas às vezes tem que falar igual o apóstolo, né? Tem que dar uma rogerada aqui, ó. Né? Não podemos deixar o cajado solto. O cajado tem que estar firme na mão do pastor. Amém? Isso é uma coisa que a gente aprende aqui também, é usar o cajado, é usar a autoridade, né? Então temos que usar a autoridade. Pisar na cabeça do diabo e falar, diabo, pecado, hoje não. Hoje não. Amém, irmão? Que você faça isso. Quando vier o desejo de errar, de fazer algo errado, que você sabe que é errado, prefira obedecer a palavra de Deus. Porque o pecado é imediato, o prazer que ele dá. Mas a palavra de Deus vai te dar uma alegria eterna. Eterna. E Jesus fala isso para a mulher do poço, né? Jesus vai falar que a mulher estava lá no poço se eu não me engano, poço de Jacó? Estava no poço de Jacó, de boa lá,
pegando água, Jesus chega e fala, ô, me dá uma água aí. Dá um copo d'água. A mulher fala, você sabe para quem que você está pedindo água? Eu não sou digno de te dar água, não. Tal. Jesus fala, sei sim, te conheço. Eu sei que você já teve 6 esposas, esse é o 7º, não é seu marido. Sei de tudo que você está fazendo. Como assim, você é profeta? Aí Jesus vai virar para ela e falar assim, ó, se você soubesse quem te pede água, ele te daria água e você nunca mais teria sede. E é isso. Estar com o Senhor Jesus é literalmente nunca mais ter sede de outra coisa. Uma vez que você tem sede e fome da presença dele, nunca mais você quer outra coisa. Nada substitui o seu tempo com Jesus. Nada substitui o seu prazer de estar na igreja. Nada substitui o seu prazer de participar do que a gente faz aqui. Nada substitui o seu prazer de comparecer e de estar junto. Porque você bebeu da água que jorra para a vida eterna. E quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Então, quando o pecado vier bater na sua porta, você, moça, eu não quero ser não. Eu quero obedecer, eu quero ficar com minha consciência limpa. Quando a ira vier, com a vontade de brigar com os outros, vier na sua cabeça, você vai falar, não quero não. Jesus é manso e humilde, eu tenho que ser como ele. Difícil, né, irmão? É difícil. E tudo bem se você errar de vez em quando, mas não busque o erro. Busque o acerto. Amém? Porque nós já bebemos dessa água, e segundo a palavra diz, quem bebe dessa água nunca mais tem sede. É o que o apóstolo Paulo está falando para nós. Ele estava aqui, vivendo a vida dele, estava perseguindo os cristãos, estava perseguindo o povo, estava matando crente, quando Jesus, que é a água da vida, soprou e fez morada em Paulo, nunca mais ele foi o mesmo. Então todas aquelas glórias, né? Não sei se você se lembra, o apóstolo Paulo era um erudito da lei. Era um rapaz, era um homem que foi ensinado aos pés de Gamaliel, ou seja, Paulo possivelmente se tornaria um mestre da lei, um fariseu da mais alta posição. Ele abdica da posição que ele estava por amor a Cristo. Então ele não teve vaidade com o que ele estava fazendo ali. Nossa, tem um tanto de gente aqui, eu já estou construindo isso aqui há muito tempo, mesmo que está indo contra a Bíblia, mas, nossa, minha vida é tão boa. Como o jovem rico, né? Que Jesus falou para ele, você já faz tudo certo? Beleza, então vem e me segue. Mas antes de você me seguir, você vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aquele homem ficou triste. Nossa, eu amo meus bens terrenos, eu amo as posições que eu adquiri na minha vida, eu amo isso, então eu não quero te seguir mais, Jesus. Eu vou ficar com minhas coisas. Isso aconteceu com esse homem. E com Paulo já foi diferente. Paulo já quando tem o contato com Jesus, com o perdão, com a misericórdia de Jesus, ele naturalmente já vai e começa a caminhar com Cristo, porque o prazer dele estava todo em Jesus. Glória a Deus. Tenha o seu prazer em Jesus, meu irmão. Tenha o seu prazer nele. Tenha a sua vontade voltada para ele, que a Bíblia fala, vai lá, viva a Bíblia. Ainda que isso signifique você ficar quadrado nos ambientes, ainda que você fique ali sem saber o que fazer, as pessoas caçoando de você. Geralmente, eu não sei se você passa por isso, mas nos ambientes que eu vim crescendo, eu passei por isso. Eu passei por ambientes que reprimia se você não bebia, reprimia se você não fumava, reprimia se você não fizesse como eles. Mas naturalmente aquilo foi mudando. E ainda que eu tivesse uma glória naqueles ambientes com os meus antigos amigos, eu encontrei a glória de Deus e falei, ainda que eu fique só eu e minha namorada na época, que hoje é minha esposa, ainda que fique só eu e ela, não tem problema. Está tudo bem. Eu já bebi da água da vida e eu sei o que é bom. Ainda que eu seja reprimido, não tem problemas. Eu não quero acumular tesouro para mim na terra. Eu quero acumular no céu. Eu quero estar em obediência à palavra de Deus. Então eu vou, ainda que eu precise me afastar, mas eu vou caminhar com Jesus. Que você se sinta da mesma forma, ainda que você não seja reprimido, mas mude os seus ambientes se for necessário, mas obedeça a Jesus. Não perca Jesus por nada. Amém? Você pode fazer isso? Sim? Pode ser que te incomode, mas não tem problema.
Viu? Fala pro irmão assim pro lado, assim, fala assim, viu, irmão? Vamos orar para poder encerrar, para você poder ir para casa. Viu, irmão? Nem doeu. Só 54 minutos da minha voz na sua cabeça. Viu? 54 minutos não, porque eu cantei umas músicas ali, então teve mais minutos você ouvir minha voz aí. Amanhã no culto dos jovens eu vou tocar bateria, então vocês não vão me ouvir na bateria, viu? Só se eu der um glória lá dentro, aí vocês me escutam. Mas se eu ficar calado lá, você não vai me ouvir, viu? Fica tranquilo. Você pode vir, que você só vai me ouvir na pregação de novo. Viu? Aí só vai ser uns 40 minutos também, no máximo. Beleza? Já convidou um jovem para vir? Se você não fez isso, se comprometa a fazer isso, tá? Traga um adolescente, um jovem, traga um amigo, um colega. Nós temos aqui participando adultos, jovens adultos, adolescentes, tem anciãos, mas venham participar do culto dos jovens, amém, irmão? Culto MAP. Vai ser muito importante sua presença aqui. E eu preciso de obreiros, viu? Obreiros, preciso de obreiros, uns 3 obreiros aqui na porta, ajudando, auxiliando. Viu? Se acertem entre si. Ah, veio 6 obreiros, melhor sobrar do que faltar. Viu? Que geralmente falta. Então preciso de obreiro aqui na porta amanhã cedo. Amanhã cedo não, desculpa. Não precisa vir cedo não. Amanhã, pelo menos 7 horas. Amém? Vasos, obreiros. Preciso de vocês. Venham. Viu?